Olá, eu sou a Ellen Leão e eu vim contar para vocês a minha análise sobre Alice no País das Maravilhas e como esse filme ele pode trazer vários insights para a gente que empreende. E aqui a gente vem com a questão da identidade. O que diferencia do teu concorrente? Como ser lembrado pelo meu propósito? Quem sou ou quero ser? Quem pensam que sou ou querem que eu seja? E a necessidade de validação. Aqui eu trago ali quando a Alice ela é enquadrada pela família do possível futuro noivo dela. E aí a mãe dele tenta especificar como ela deve ser, por que que eles têm que se casar e tudo mais. E aí ela ali perdida no pensamento dela, né? Então, aqui eu vou colocar, quando eu coloquei o que diferencia do seu concorrente na sua identidade, temos a questão de preço versus valor, a qualidade, as marcas, as novidades, a antecipação, a questão do atendimento, se você tem familiaridade com seu público, né? Que coisa que, por exemplo, a mãe do futuro, talvez noivo da Alice, não tinha, né? Que gera familiaridade. Então, quando a gente tem um atendimento qualitativo, que gere familiaridade, a gente consegue falar sobre qualquer assunto com aquele cliente. E fica muito mais fácil de vender, porque ele se abre para a gente e ele confia na gente. Aí aqui eu coloquei a questão da larga escala, que são promoções que geram, né, custo-benefício. Por exemplo, confeiteiras fazem muito isso, né? Aqui em Brasília tem uma confeiteira muito famosa, a Paula Larissa. Quem não conhece, eu convido a conhecer o perfil dela. Ela, ela tem uma loja na Ceilândia, tinha uma loja em Águas Claras, a de Águas Claras fechou. Mas ela é famosa, muito famosa aqui pela qualidade dos produtos dela e por ter uma produção em larga escala, né? Então, por exemplo, um produto dela que normalmente custaria R$ 10, ela vende no dia que ela faz essas promoções, esses festivais de doces, ela vende a R$ 4, R$ 5. E por que isso? Porque ela compra muito insumo que reduz o custo, né, dela, então ela consegue uma negociação melhor e aí ela consegue vender a um preço que fique mais acessível para a clientela dela. E a galera faz filas, amanhece lá antes da loja dela abrir. E é muito interessante, né? Então, quem quer entender um pouquinho sobre larga escala, é até interessante ir lá no perfil dela, acho que é Confeitaria Paulo Larissa, e eu acho muito legal. E a validação do consumidor, né? Que é basicamente isso. Pô, você não vai fazer fila em um lugar que o produto não é bom. Como ser lembrado pelo meu propósito? Os negócios de sucesso, eles são construídos com uma base social. Então, basicamente, o que isso significa? Significa que quando você melhora a vida das pessoas que estão ao seu redor, você tem mais facilidade de manter o seu negócio por mais tempo. Por quê? Quando você permite, quando você valoriza os seus colaboradores, os seus clientes, fornecedores, stakeholders e principalmente desperta a atenção dos espectadores, você cada vez aumenta o teu fluxo de alcance e aí consegue ser gravado na memória de pessoas. Por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar sobre a Paula Larissa, né? As pessoas conhecem ela pela qualidade, né? Pelas lojas dela, por tudo que ela faz e principalmente pelos festivais. Quem eu sou, eu quero ser. Quem pensam que eu sou ou quem querem que eu seja. Aí aqui tem a questão: qual caminho você prefere seguir? Ser você ou ser alguém que as pessoas esperem que você seja? Né? A autenticidade, quando a gente fala de redes sociais, porque assim, redes sociais a gente está falando no mínimo de longo prazo, né? Que você vai ali ter aquele perfil para o resto da sua vida e vai conseguir levar aquela audiência para onde quer que você vá. Então, quando a gente fala sobre autenticidade, você vai ser livre para ser quem você é, para falar do jeito que você é. Então, se você fala palavrão, a pessoa te conheceu falando palavrão, você vai continuar falando palavrão. Agora, se você não fala palavrão, quando você fala palavrão, se você cria um personagem
que não fala palavrão, quando você falar palavrão, as pessoas vão se assustar e possivelmente vão se distanciar de você. Geralmente, quem cria personagem não se sustenta por muito tempo. Em algum momento, a tua audiência ela vai ver a tua contradição e ela vai ali questionar isso. O que você fez de diferente do que você tinha falado lá atrás. Não é sobre, por exemplo, sei lá, vamos citar aqui o Felipe Neto, né? Felipe Neto tinha um posicionamento político lá atrás. E hoje ele tem um posicionamento político totalmente diferente. E isso saiu nos maiores portais de notícia porque ele é uma pessoa influente, né? Socialmente, com milhões de seguidores. Então, as pessoas vão lá e questionam: ah, mas você era contra, agora você é a favor. Por que isso? E aí ele tem lá a justificativa dele, né, sobre que as pessoas mudam, né, suas percepções, seu entendimento sobre certas coisas, e isso é respeitável, né? Quando você tem uma justificativa por trás que embase a sua mudança, fica mais fácil do teu público entender, né, o teu a tua mudança radical de posicionamento. Só que quando você simplesmente se contradiz o tempo inteiro, aí as pessoas já não aceitam tão bem, já não são tão carinhosas, né? Aí onde entra muita questão de hater. E aí tem a questão que as pessoas gostam de colocar, né? Os medos que te impõem. Se você não fizer assim, vai acabar de tal forma, né? Que a mãe do talvez futuro noivo lá da Alice vira pra ela e fala que se ela não se casar, ela vai ficar que nem a tia, solteirona e meio maluca, né? Então, isso entra dentro de um ponto que eu considero muito importante de discussão quando a gente fala sobre negócios. A nossa base educacional, ela é uma formação para conseguir emprego. Então, como que a gente cresce? A gente cresce nas melhores escolas para que quando a gente se formar, a gente possa procurar emprego que a gente quer e aí a gente pode, por meio desse emprego, lá na frente, conseguir ascender na carreira. Antigamente era só assim que a gente conseguia realmente crescer na vida. Mas a questão do QI também, né? O que indica. Mas hoje a gente tem as várias possibilidades de empreendedorismo, principalmente que ficaram mais claras ainda agora após a pandemia, né? E as pessoas conseguem entender, as pessoas começaram a ver, a perceber que é muito melhor você se arriscar e você estar fazendo algo que você gosta ou que dê algum sentido para sua vida, do que você ficar preso em um emprego que te paga mal, que te trata mal e que você não tem nenhuma possibilidade de crescimento. Ainda na identidade, eu coloquei aqui a questão da necessidade de validação. Muitas pessoas elas vivem isso, né? Elas querem ser validadas pelo pai, pela mãe, querem ser validadas socialmente. E nem sempre isso vai acontecer, né? A gente tem um exemplo claro aí de Jesus. Se nem ele agradou todo mundo, como ou por que você tem que se esforçar tanto para se enquadrar no que as outras pessoas esperam de você e não assumir de fato quem você é, ok?